Hoje recebemos um convidado que é referência em direito, negócios e proteção empresarial. Seja muito bem-vindo, Rômulo. Olá, Ingrid, tudo bem? É um prazer poder contribuir aqui com essa bela iniciativa, do Universo Imobiliário, trazendo informações, vivências para a nossa querida audiência e tenho certeza que vai ser muito interessante. Com certeza, Rômulo, você tem uma história incrível, né? São 20 anos de experiência, de trajetória profissional para estar compartilhando com a gente. Eu quero que tu conte um pouquinho para nós a sua experiência, como você se tornou referência na sua área. Pois então, Ingrid, a gente sabe que empreender no Brasil é totalmente desafiador, né? Eu digo que quem empreende no Brasil é um verdadeiro super-herói, porque o nosso ensino tradicional, ele não prepara o empresário para todos os desafios que o seu negócio vai ter. Então, muitas vezes ele tem um bom serviço, um bom produto, só que ele precisa contratar pessoas, entender um pouco de legislação trabalhista, e aí começam a vir os problemas. E dentro dessa minha trajetória aí de mais de 20 anos, eu vi muitas empresas quebrarem justamente por serem carentes nessa parte, por serem pessoas bem intencionadas, que têm um sonho, porque empreender é a melhor maneira da gente realizar os nossos sonhos pessoais, materiais, por que não? Então a gente resolveu fazer um trabalho um pouquinho diferente, um trabalho mais preventivo, de treinamento, capacitação, em razão de que nessa vivência dentro dos tribunais trabalhistas, eu verificava sempre os mesmos erros, muito pontuais. Então a gente começou a fazer um pouquinho diferente, a capacitar o empresário, os seus gestores de RH, para que eles tenham um preparo mais aperfeiçoado, mais qualificado na hora de fazer o seu anúncio de emprego, de contratar, seja um CLT, um PJ, um autônomo, na hora de conduzir o seu negócio, de fazer o controle de jornada, vídeo monitoramento, premiação, sistema de cobrança de metas, tudo aquilo que o empresário não sabe porque ninguém ensinou e que alguém precisa fazer esse papel para que a sua empresa não venha a ter um destino trágico, né? Com toda certeza, doutor Rômulo. E eu vejo o quanto é importante a gente dar valor ao profissional e não somente as vias do achismo, da internet, você ter um profissional acompanhando o seu trabalho. Então, você tem bastante para nos trazer sobre isso. Eu quero que você fale para nós a diferença de você colocar na internet, deixar a sua expectativa e sua confiança só na internet, que ela nos ajuda muito, porém não é 100% confiável. Então você tem que ter o profissional por trás. Exatamente. Hoje nós temos as ferramentas, de inteligência artificial, a própria internet, que elas nos ajudam bastante. Porque afinal de contas ali o conhecimento está acessível a todos. Mas essas ferramentas, elas não têm a vivência que o profissional tem. O profissional, pelo fato dele já ter visto muita coisa, dele ter vivenciado inúmeras situações, ele tem esse palpite, esse insight que essas ferramentas não têm. Então, é muito importante utilizar as ferramentas, mas é necessário o profissional. Outro detalhe importante que eu queria trazer aqui para a nossa audiência é que muitas vezes a nossa advocacia tradicional ela é muito reativa e a nossa cultura é de procurar o advogado só quando o problema já tomou uma dimensão muito grande, já virou um processo judicial. Então a gente precisa fazer um trabalho diferente. Dentro das universidades de direito a gente aprende a processar, a fazer um recurso, a fazer uma contestação, mas não ensina também com ênfase, a fazer um trabalho preventivo, que ele é muito mais eficaz, ele é menos custoso, menos trabalhoso do que o contencioso. Porque, afinal de contas, hoje em dia, com o nosso sistema judiciário muito inchado, abarrotado de processos, ninguém mais quer ter um processo na vida, né? Fica até estranho eu, advogado, falar isso, né, Ingrid? Mas é verdade. Nem Exatamente. Se você tem para receber, nem se você tem para pagar. Um processo é um transtorno que tira a nossa paz, tira o nosso sono, o nosso sossego e não é bom para ninguém, né? Exatamente, e nos traz dor de cabeça desnecessária, né? Se buscasse um profissional para o acompanhamento, como é o correto, e não somente quando estoura, como você colocou, que é importante para o profissional advogado, você ter causas, né? Para você vai ser sempre importante, não somente isso, mas é importante. Mas a gente não precisa esperar tornar um problema.
Com certeza, muitas Pode vezes... se antecipar. Muitas vezes o processo é inevitável, né? Os litígios acontecem, são questões contratuais, enfim. Né? Eu sempre digo que um funcionário, quando ele entra na empresa, dificilmente ele está pensando em entrar com uma ação trabalhista. Mas no decorrer da relação, as coisas vão se transformando e aquela relação vai ficando um pouco arranhada e pode culminar num processo, né? Acontece. Mas o melhor é sempre evitar. Muita gente entende essa prevenção, essa implementação dos programas de compliance como um custo elevado, mas na verdade ele sai muito mais barato do que uma única ação trabalhista, muitas vezes. Com certeza, às vezes a gente quer economizar e a economia acaba saindo mais caro, mais prejuízo. Exatamente. Eu tenho algumas perguntas para você que eu separei aqui para gente, falando exatamente dessas situações aqui. Vou trazer para nós. Podemos começar? Claro, com certeza. Doutor Rômulo, o que te motivou? Vamos começar por essa aqui que é mais leve. O que te motivou a seguir na advocacia e quais foram os principais aprendizados desses 20 anos de atuação exclusiva na área jurídica? Eu sempre tive dentro de mim, Ingrid, um sentimento de uma advocacia justa, né? Então, trabalho para pessoas sérias. Não uso a advocacia para fazer artimanhas, para burlar alguma coisa, para enganar pessoas, né? Então, Perfeito. Eu sempre tive em mente, como um propósito de vida, uma advocacia honesta, correta, claro, usando as ferramentas que a gente tem para resolver, mas sem usar artifícios, digamos assim, ou argumentos duvidosos. Então, dentro disso, eu acabei tendo a sorte de chamar sempre pessoas de bem. Então, advogo para empresas, para pessoas de bem e acabei afastando, tipo, a picaretagem, né? Nesse termo mais chulo da advocacia, sempre Sim. foi uma coisa que me estimulou nesse formato. Perfeito. Dentro disso, nas suas experiências, quais são os erros trabalhistas, como a gente vinha falando, que são mais comuns e colocam empresas em risco hoje? Eu acho que o erro mais comum, ele já começa na contratação. Né? A grande maioria das empresas ainda não tem uma contratação tão assertiva quanto deveria ser. E ali você já está tendo um problema. Muitas vezes você contrata errado, treina essa pessoa por um tempo e acaba tendo que demiti-la. Então você gastou para contratar, gastou para manter ela dentro da sua empresa, gastou para treiná-la e depois você demite e começa tudo de novo. E a gente vê exatamente esses casos acontecendo, né? Nas Exatamente. empresas. Eu tenho muitos amigos empresários também, já trabalhei em muitas empresas e a gente vê exatamente esses casos, eles são verídicos. A pessoa investe no trabalhador e depois acaba, né, tendo um investimento, um prejuízo, porque... E ninguém coloca essa conta no final do mês, né? Esse passivinho que você gerou, recontratando. Então, acredito que tem algumas pessoas que até acham que isso é bom para a sua empresa, por um funcionário não ter um tempo de trabalho. Porém, além de estar prejudicando o colaborador, eu acredito, a empresa também é prejudicada, porque não tem um colaborador de qualidade. Exatamente. Porque qual seria o raciocínio? De quanto mais tempo você perpetua uma pessoa dentro da sua empresa, mais ela incorpora a sua cultura empresarial. O que é a cultura empresarial? É o que eu quero entregar para a sociedade, a imagem, a reputação da minha empresa. Então, tempo mínimo no meu entendimento, 3 anos. 5 anos, excelente. 10 anos, maravilhoso. Exatamente. Daí para frente, muito melhor. Então, essa ideia de contratar e já demitir para economizar, ela é muito errada, porque, na verdade, quanto mais você perpetua, mais você consegue se desconectar do operacional e pensar em prospectar novos clientes, novas ações de marketing, novas ações de venda. Então, esse realmente é o caminho para o sucesso empresarial. Perpetuar pessoas e ter uma cultura empresarial muito forte. Perfeitamente, doutor Rômulo, até porque o empresário em si, o dono da empresa, consegue ter tempo de qualidade para ele conseguir colocar a cabeça onde ele deveria estar, né? Que é nas ideias, na produção, né? Como ele vai fazer para gerar esse sucesso da empresa dele, que é exatamente o que você colocou para a gente. Claro. Você também atua como mentor executivo. O que diferencia um empresário que cresce com segurança jurídica daquele que vive apagando incêndios, que foi o que você disse? O empresário que
né, só procura o advogado Vida quando louca. estoura a bomba. Exatamente. Eu sou instrutor do Sebrae RS, a gente faz esse trabalho de mentoria, de acompanhamento, de treinamento da empresa, porque, como eu falei lá no início, o nosso ensino tradicional não traz esse preparo para o empresário. Então, esse empresário que procura esse conhecimento, ele está na frente dos demais. Muitas vezes eu chego numa palestra e pergunto: o que é assédio moral? É ofender o colaborador, é chamar pelo apelido, mas ninguém sabe exatamente o conceito e as pessoas ficam envergonhadas. Mas você não precisa ficar envergonhado porque ninguém te ensinou o que é o assédio moral. Então, como é que você vai evitar isso dentro da sua empresa se você não sabe o que é? Ninguém te explicou o que é. Então, são esses conceitos básicos, essas coisas basilares que o empresário precisa saber para tocar o seu negócio, que a gente tem um enfoque maior. Claro que a gente tem trabalhos mais aprofundados também, mas a gente começa com arrozinho com feijão para depois ir cada vez mais elevando o nível de consciência do empresário, do gestor de RH, até que as coisas ficam um reloginho. É uma beleza. Procurar Buscar o conhecimento. informações. Exatamente, é o que falta nos empresários. Perfeitamente. Eu tenho uma próxima pergunta aqui que eu também tenho dúvida, tá? Então, já estou colocando aqui para vocês. O mercado imobiliário movimenta altos valores. Quais são os maiores riscos jurídicos que os corretores e imobiliárias enfrentam hoje em dia? Dentre os riscos assim, que eu mais identifico, porque nosso escritório também trabalha na parte de direito imobiliário, e eu como gestor acabo tendo acesso a essas demandas, são principalmente questões que o vendedor muitas vezes tem alguns problemas judiciais e está vendendo aquele imóvel muitas vezes para burlar o pagamento de uma dívida ou então para não atender uma partilha num divórcio ou algo do gênero, está se desfazendo de algo. Então, muitas vezes o corretor, na ânsia de vender, de fazer volume de vendas, acaba não tomando esses cuidados de uma pesquisa sobre o que essa pessoa tem de processos trabalhistas, processos de execução fiscal, processos cíveis, e muitas vezes isso pode acabar prejudicando o comprador, embora ele seja um terceiro de boa fé e exista um remédio jurídico para defender o interesse dele, muitas vezes ele pode ter uma compra e venda frustrada, a aquisição de imóvel frustrado, em razão da falta desse cuidado, dessa pesquisa. Ótimo. E dentro disso, dentro das bombas agora, Vamos lá. que essa daí é polêmica, na sua experiência, quais cláusulas costumam gerar mais conflitos em contratos de compra, venda e locação? Vamos lá, então. Eu acho que na questão da locação, o principal dilema e o que mais traz problema é a questão de uma vistoria, que muitas vezes a imobiliária não tem o cuidado de fazer uma vistoria. Existem empresas terceirizadas que fazem esse trabalho com total maestria. Então, eu acho que é importante fazer isso, porque o que traz mais problema no término da locação é justamente a questão dessa vistoria do imóvel. Muitas vezes traz alguma divergência ou ela não coloca todos os detalhes, principalmente o inquilino, né? O locador não destaca ali alguns pontos cruciais que depois pode ser um entrave lá para o desfecho, para o encerramento de uma questão locatícia. Na questão da compra e venda, a parte, principalmente eu falei, dessa pesquisa para ver se o comprador pode vender aquilo sem trazer um problema futuro para o comprador, perdão, se o vendedor pode, né, vender aquilo de uma forma livre e desembaraçada. Então a gente tem as ferramentas e deve fazer uma pesquisa mais aprofundada, porque esse tipo de problema traz um transtorno para quem comprou, para o corretor, para a imagem da própria imobiliária. É um transtorno meio que geral. Geral, né? causa um mal-estar muito grande. Pega um pouquinho em cada um. Então, assim, a gente precisa vender, a venda é a alma do negócio, mas muitas vezes essa corrida desenfreada não pode fazer com que a gente deixe de tomar alguns cuidados fundamentais para que o negócio seja perfeito. E isso, complementando o que você está falando, a gente vê que tem muitas situações durante, né, a nossa trajetória como corretora, que eu tive a minha experiência antes de estar aqui como apresentadora para vocês, a gente vê muitos problemas com o contrato. Então, dentro deles é essa falta de acompanhamento jurídico, né?
e de um advogado, um profissional te acompanhando, e não somente pela internet, como a gente falou lá no início. Claro. E você deve saber, Ingrid, tanto quanto eu, que muitas vezes uma compra e venda de um negócio vultuoso, digamos assim, De grandes ela valores. não é só o ato em si da assinatura de um contrato, da assinatura de uma escritura. É todo um trabalho que começa lá na origem, na busca das certidões negativas, da matrícula, de um acompanhamento na vistoria do imóvel, das pesquisas que eu É um falei. processo. É um trabalho que ele é um pouquinho demorado, mas ele é necessário. Então a gente tem que focar na comissão, nada mais justo, tem que focar na efetivação do negócio, mas existe esse acompanhamento pré-venda e também pós-venda. Porque às vezes depois que o negócio se perfectibiliza, surgem algumas questões ali na frente que a gente não pode virar as costas para o cliente, né? Deixar ele Exato. desamparado. E isso a gente sempre traz por aqui. O pós-venda, o quanto ele é importante com os corretores, donos de imobiliária, a gente sempre fala o quanto o pós é importante, tanto quanto a venda ou até mais, né? A gente dá essa continuação de atenção para o cliente e também para a venda, para o contrato, para tudo ali que envolve uma venda de sucesso. Para você, quais são os principais problemas envolvendo imóveis irregulares e como o comprador pode se proteger disso? A questão dos imóveis irregulares existe e ela pode ser um entrave para questões de financiamento bancário, né? Que é um principal entrave, e também para questões de alvará se você vai adquirir um imóvel para fins comerciais. Então, o que o empresário, voltamos a ele, né? Quando ele vai abrir um negócio, ele procura um ponto comercial. Aí ele vai lá, não, está bem localizado, gostei, vai ser aqui. Faz um contrato de locação e logo em seguida vem a surpresa. Aqui não vai ser expedido o alvará por tal e tal razão, por razão de localização, muitas vezes demanda descarga de frete de caminhão e ali não é possível. Então você já fez o contrato de locação, né? Já tem uma relação locatícia firmada, e aí de repente vem o seu contador e diz, não, aqui a gente não vai conseguir fazer os alvarás e tudo mais para que você emita as notas fiscais. Então veja o tamanho do problema que você criou por não tomar esses cuidados. Exato. Então tem que ter o acompanhamento jurídico do contador para que antes de você comprar ou alugar um imóvel para um determinado negócio, seja ele uma prestação de serviço ou a venda de um produto, Você consiga ter essa noção se está tudo regular, tudo certinho, os documentos todos ok. Cada prefeitura tem o seu plano diretor, então existem algumas restrições, algumas limitações, e muitas vezes a gente, na ânsia de dar o start no negócio, acaba pulando essa etapa e acaba virando um problemão logo ali na frente. Exatamente. E para finalizar as perguntas, que conselho jurídico você daria para os corretores profissionais do mercado imobiliário que querem se destacar e atuar com mais segurança e sucesso? Eu acho que todo o corretor, como toda imobiliária, tem que ter esse acompanhamento jurídico proativo e todas as demandas, independentemente que pareçam mais simples, mais singelas, passem ao crivo desse jurídico. Não custa nada a gente questionar, perguntar, porque o advogado ele conhece as ferramentas que vão dar segurança jurídica para o negócio. E eu acho que para um corretor ter credibilidade no mercado, né, você sabe tanto quanto eu, para que uma imobiliária tenha uma forte credibilidade no mercado, é importante que você passe, transmita essa segurança jurídica para o seu cliente, porque esse cliente, se tudo transcorreu da melhor forma, no próximo imóvel que ele for comprar ou alocar, ele vai te procurar de novo. Perfeitamente. E aí você cria uma relação pessoal muito importante, fundamental com ele, que tudo que ele fizer que diga respeito a imóveis, ele vai te procurar. Ele vai procurar a Ingrid, por exemplo, aqui no nosso exemplo. Então, não pense numa venda como uma coisa única. Pense numa continuidade de uma relação de confiança que você vai estabelecer, porque você vai virar um consultor imobiliário, tudo que essa pessoa for fazer, ela vai te consultar, e você, a partir daí, vai fazer um trabalho sério e vai receber os seus dignos honorários aí. Exatamente, pensar no todo, né? Exato. No todo, fazer isso bem feito. Exato. E, ao mesmo tempo, dar atenção devida sempre. Infelizmente, estamos chegando ao fim, Rômulo. Foi um prazer te ter aqui com a gente, com toda essa experiência profissional aí. São 20 anos, né, gente? Para vocês verem que é um processo e é possível chegar no sucesso. Mas tem que estar os passos certinhos, sem
ultrapassar um passo maior que a perna, como a gente diz, né? E agora eu vou pedir para você deixar um recado final para quem está nos assistindo. Tá bom. O recado que fica, pessoal, é que nós temos as ferramentas, temos os recursos, mas nada vai substituir o humano. Nada vai substituir a percepção, a sensibilidade que o profissional ser humano tem. Seja ele advogado, corretor, apresentador, em todos os segmentos. A gente sabe que a inteligência artificial veio e ela mudou a nossa dinâmica, mudou a nossa vida, a nossa realidade. Ela otimiza tempo, nos ajuda em muita coisa, mas o humano sempre será humano. E ele tem o sentimento, o bom senso, por tudo que ele já viveu, por tudo que ele já passou, por tantas experiências que ele já vivenciou, ele vai dar aquele toque que, juntamente com essas ferramentas, vai te dar o desfecho, vai te dar o final feliz. Então, vamos utilizar as ferramentas, mas elas não vão substituir. Eu trago esse assunto aqui, Ingrid, porque é uma discussão que está muito em voga hoje. Essa profissão vai acabar, essa não vai. Algumas coisas vão. Exatamente, né? O pessoal tem até medo, né, da inteligência artificial. Hoje a gente vai estar falando ainda sobre ela isso. É muito assustadora, né? E com certeza ela assusta a mim, todo mundo, porque Exatamente. ela é realmente formidável quando bem utilizada. Mas não pense que ela vai substituir, né, o profissional, porque esse profissional, tudo que ele viu, passou e vivenciou, a inteligência artificial com certeza não vivenciou tanto quanto ele. A experiência, você falou tudo, a experiência nunca vai ser substituída pela internet, que é uma ideia, ela é um norte para você, ela é um caminho, mas você tem que ter sua própria experiência, né? E o humano não é substituível. Não utilize a IA para substituir o seu advogado, não utilize a IA para substituir o seu corretor, porque ele vai chegar no local e vai te dar uma noção de valorização de mercado, de depreciação do imóvel, de tempo. Então, isso a IA não vai te dar. É verdade. Na parte jurídica, você pode até fazer um contrato com a inteligência artificial, mas vai existir alguma coisa que pode estar até errada, pode faltar algum artigo legal que é fundamental para aquele negócio, pode faltar alguma precaução que a IA não vai te dar e que o profissional, por ter vivido muita coisa, vai te trazer. Então, utilize, mas com parcimônia, e não abra mão de um profissional qualificado. É isso daí, gente. Pode deixar para nós, por favor, a sua rede social, Rômulo, para quem está nos assistindo e quer te acompanhar. Vamos lá, é @Rômulo Vargas Advogado. São conteúdos ali todos os dias, né? Além dessa atuação de treinamentos, temos também a advocacia. Somos instrutores do Sebrae RS, somos professores de pós-graduação e compliance em Florianópolis. E assim a gente vai cumprindo a missão aí com muita alegria e com muito propósito. Perfeito, muito obrigada, Rômulo, mais uma vez pela tua presença aqui, foi grandiosa, e até semana que vem.